Salve, salve galerinha do oitavo ano. Vamos iniciar o nosso próximo conteúdo. Vamos falar sobre o relevo amazônico, tá? Continuando a tratar dos aspectos físicos e naturais da nossa região. Dessa vez vamos falar um pouco sobre o relevo amazônico. Nós já falamos sobre a vegetação, os rios, o clima. E agora vamos entender um pouquinho do relevo da nossa região, tá, gente? Primeiro vamos entender o que é o relevo, tá? Bom, o relevo, gente, ele compreende as formas da superfície terrestre, tá? O relevo é o conjunto de todas as formas que existem na superfície terrestre. Ele é o resultado de uma infinidade de acontecimentos que ocorreram na história geológica da Terra, a história de formação do nosso planeta, tá? Nosso planeta ele se encontra em constante transformação, mudanças provocadas por uma série de aspectos naturais, e isso foi resultando na modelagem, na construção do relevo de nosso planeta, tá? E aí o relevo ele se divide conforme a sua fisionomia em quatro formas principais, que são as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Então aqui a gente tem, por exemplo, as montanhas, a gente tem aqui os planaltos, duas imagens, tá? Temos aqui as planícies, temos aqui o relevo de depressão. Só para a gente voltar aqui um pouquinho, para entendermos aqui um pouquinho dessas quatro formas, as montanhas, elas são um tipo de relevo que elas são caracterizadas pelas acentuadas elevações, tá? Então elas geralmente são essas formas de relevo que tem esse formato pontiagudo, tá? Com bem elevação, bem inclinação. Já os planaltos, eles têm uma relativa altitude, mas eles são mais baixos do que as montanhas, né? Eles têm essas áreas aqui, elas têm essas áreas aqui assim, com formato de mesa, né? Essas bordas aí bem nítidas, não tão inclinadas quanto das montanhas, né? Passando aqui para as planícies. As planícies elas já são áreas com uma fisionomia bem plana, ou seja, com uma paisagem assim menos acidentada, elas possuem menores altitudes, né? E elas recebem uma grande quantidade de sedimentos, que são fragmentos de rocha, areia, que vêm dos planaltos e também das montanhas. Já as depressões, elas são áreas que que geralmente apresentam pequenas altitudes, elas são mais baixas às vezes do que o nível do mar. O nível do mar é o nível de altitude zero, tá? Às vezes as depressões têm uma altitude, elas se localizam abaixo até do nível do mar, e geralmente elas ficam entre dois planaltos, ou elas ficam entre duas montanhas, como a gente pode ver nesse desenho aqui, um planalto ao lado e logo abaixo uma depressão, tá? No caso amazônico, gente, quando nós falamos de Amazônia, o relevo ele é constituído por três formas principais, que são as planícies, que são as áreas planas, né? Os baixos platôs, que são pequenos planaltos. Essas planícies, esses baixos platôs se localizam no centro da região, e nós temos os planaltos, que se localizam nos extremos da região, ou seja, na parte norte e na parte sul da região. E aí se destacam dois planaltos, que são os das Guianas, que ficam ao norte, e o Planalto Central Brasileiro, que fica ao sul, tá? Então, os planícies e os baixos platôs são as formas de relevos encontradas na Amazônia, que são formadas em sua maioria por terras baixas. E aí esses baixos platôs são pequenos planaltos, eles não têm uma grande altitude, mas também não estão no nível das planícies, tá? E aí merece destaque, aí, quando a gente fala dessas planícies, principalmente as planícies fluviais que ficam localizadas próximas aos rios e que abrangem boa parte da nossa região, tá? Aí nós temos o Planalto das Guianas, que está localizado na parte norte da Amazônia, que vai da Venezuela até a Guiana Francesa, e aí merece destaque
no Planalto das Guianas algumas serras, como por exemplo a Serra do Imeri, onde fica o Pico da Neblina, com 2.993 metros de altitude, que é a montanha mais alta do Brasil, tá? A Serra do Parima, de Pacaraima, do Acari, de Tumucumaque, que ficam todas aí no Planalto das Guianas. O Planalto das Guianas é uma área da nossa região que tem uma altitude um pouco maior, tá? Aí ao sul a gente tem o Planalto Central Brasileiro. Aí no Planalto Central Brasileiro se destacam também algumas serras, que são a Serra do Cachimbo, Serra dos Carajás, Serra Pelada, que ficam no sudeste paraense, que são ricas em minérios, tá? A presença desses dois planaltos, que apresentam altitudes um pouco mais elevadas, elas rompem com uma ideia que se teve durante muito tempo de que a nossa região ela era uma imensa planície. Hoje se sabe que não é bem assim, ela não é uma imensa planície, ela tem áreas que são mais elevadas, como a gente pode ver essas serras. Serras, gente, são um conjunto de pequenas montanhas, não são, ou melhor, serras são um conjunto de pequenos, de morros, na verdade, que não tem assim altitudes tão elevadas. Aí no Planalto das Guianas aparece o Pico da Neblina, que é uma exceção, tá? Aliás no Planalto das Guianas a gente tem também ainda o Pico 31 de Março, tá? Que é outra montanha elevada, tá? Mas em geral a Amazônia ela não é só uma grande planície, tá, gente? Essa ideia já foi rompida. Aqui a gente tem o Pico da Neblina, que é a maior elevação do Brasil, tá? Fica localizada na Serra do Imeri, no Planalto das Guianas, como eu falei agora há pouco. Aqui a gente tem a planície amazônica, uma imensa planície que cobre a maior parte da nossa região, mas não toda a região, tá? E aí, gente, essa mescla de relevo de planície com relevo de planalto na nossa região acaba favorecendo algumas coisas na nossa região. Por exemplo, o relevo de planície, que é um relevo com pouca declividade, ele favorece a navegação. Por isso a maioria dos rios da nossa região são aptos, são favoráveis à navegação, porque eles cortam a nossa região, que é formada na sua maioria por planície. Então a presença da planície favorece a navegação. Além de também fornecer um solo fértil, utilizado pela agricultura. Por quê? Os rios, no período das cheias do nosso inverno amazônico, né, que vai de dezembro mais ou menos a junho, eles enchem e eles inundam parte dessa planície amazônica. E quando chega o período do verão, eles secam. Mas aí nessa parte que eles inundaram, eles deixam sedimentos, eles deixam um solo fertilizado por uma série de fragmentos, restos de folhas, galhos, plantas que tornam o solo fértil e são utilizados pela agricultura. Assim como favorece também a presença de combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são o petróleo e o gás natural. Já na região de planaltos, as áreas de planaltos, elas geralmente são favoráveis à presença de minérios. Daí a nossa região, como tem o Planalto das Guianas, tem o Planalto Central Brasileiro, na nossa região aparecem muitos minérios. Aqui, por exemplo, a Serra dos Carajás, a Serra do Cachimbo, a Serra Pelada. São áreas que são ricas em minérios. Também as serras que aparecem no Planalto das Guianas também são ricas em minérios. Além deles também favorecerem a construção de hidrelétricas, tá? Porque geralmente onde há planaltos, os rios eles têm um pouco mais de declividade e aí eles acabam favorecendo a construção de barragens, eles acabam tendo mais força no seu curso, que favorece a construção de barragens para movimentar as turbinas que vão gerar a produção de energia hidrelétrica, tá, gente? Bom, era isso. Dei uma leitura no texto, tá? Resolvam a atividade. Qualquer dúvida é só me perguntar. Um abraço, gente.